Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o penúltimo vídeo das retrospectivas aqui do canal Raiz Tricolor. E aí depois de alguns vídeos falando bem, alguns vídeos falando mal, né, relembrando coisas boas, relembrando coisas ruins de 2018, agora a gente chega para os dois últimos vídeos, que é nada mais nada menos do que esse daqui, né, o primeiro deles, o melhor jogador de 2018 do Fluminense, o top 5 de melhores jogadores, e o de amanhã, que é o último vídeo falando sobre os piores jogadores de 2018 do Fluminense. É um top 5, lembrando que eu aqui não faço um ranking, né, o ranking é você que faz nos comentários, mas eu elejo só o top 5. Pra mim, estão todos iguais ali. E eu vou fazer isso aqui hoje. Só pra destacar um ponto importantíssimo. Camisa do Raiz Tricolor. Tô gravando isso com antecedência, não sei se tem mais. No momento, tem pouquíssimas camisas. Você dá uma conferida aqui na loja do Raiz, que o link tá aqui embaixo. Se ainda tiver essa camisa branca, mete o cupom aí Natal Raiz, que você ganha um descontaço nela. E se ainda tiver a camisa grená, se você comprar acima de R$100, ela ganha um desconto também. Mas se não tiver nenhuma camisa, você deu mole e perdeu. Bem, pra gente começar já o vídeo aqui, né, já chegar na primeira posição, não na primeira posição, né, na verdade, no primeiro jogador dos melhores aí do Fluminense em 2018, eu vou chegar a um que vai ser unanimidade total, que é Pedro. Sem dúvidas, assim, em todos os rankings que vocês verem por aí, etc., não só Pedro, estará no top 5 de jogadores do Fluminense em 2018, mas será o top 1 de jogadores do Fluminense em 2018. Só pra vocês terem ideia do nível de Pedro em 2018, olha só, ele jogou 40 partidas no Fluminense, ao todo foram 40 jogos e 19 gols, é uma média de praticamente um gol a cada 2 jogos, um nível muito alto, bizarramente alto, na verdade, pra um jogador que tava quase que debutando na titularidade de um grande time, né? Pedro até jogou algumas partidas em 2017 e tal, mas o Henrique Dourado era titular absoluto da posição, e em 2018 Pedro se torna titular, tinha até um pouquinho de desconfiança, mas Abel matando a Paula no início do ano, falando que esse cara ia ser o melhor centroavante do Brasil, e foi ridicularizado por alguns, mas ele provou que foi mesmo. Foi artilheiro do Campeonato Carioca, fácil artilheiro do Campeonato Carioca, brincando. No Brasileirão, até ele se machucar, ele era o artilheiro isolado também, com 10 gols, tava ali também, e com certeza se fica até o final do ano, mesmo com a fase do Fluminense, que talvez fosse diferente se ele ficasse, né, não se tivesse machucado. Ele com certeza teria mais gols do que o Gabigol teve, seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro, se bobear seria até um dos maiores aí no Campeonato de pontos corridos com 20 clubes, né, chegaria até a 22, 23, 24 gols, não duvido disso. Sem dúvidas, Pedro, não precisa nem ficar falando muito aqui, né, é o melhor jogador do Fluminense em 2018. Mas agora a gente vai para os outros 4 aí, e aí você decide quem desses 4 que vai ficar em segundo, terceiro e quarto e quinto colocado. Evita a saída, toca pra trás, né? Léo tá no apoio. No duelo contra o Rogério, descolou o cruzamento. Pedro! Gol! Do Fluminense! Aos 17 minutos de jogo, o Fluminense sai na frente. A segunda escolha feita por mim é de Everaldo como um dos melhores de 2018. Aí você pode até pensar, pô, mas o cara chegou no meio do ano, até jogou bem, mas ficou no banco na última partida. Ele é um dos melhores? Sim. Ele tá no vídeo lá de surpresas do ano, né? Sem dúvida. Foi uma surpresa pelo que se esperava dele, o que ele entregou no ano. Foi uma surpresa, mas pra mim também foi um dos melhores jogadores. Isso justifica a questão dele ter ido muito bem, etc. Não, isso não quer dizer isso não é nem justiça. Isso quer dizer que ele foi bem demais, etc. Não, quer dizer que o Fluminense não teve tantos jogadores destacados nesse ano. Mas Everaldo cumpriu muito bem seu papel, né? Ele jogou ali mais de 30 jogos no ano, fez só 2 gols, né? Mas não é muita característica dele fazer vários gols. A característica dele é mais de dar assistências, por mais que na estatística oficial conte como 0 assistências dele, né? Porque ele não deu passe direto ali pro cara fazer o gol várias vezes, né? Não conte como muitas assistências, mas ele deu vários passos que às vezes ele dava o passe, o cara tabelava com o outro e entrava na área. Ou então ele dava o lançamento, o zagueiro cortava ali, dava uma raspada na bola. Ou ele iniciava a jogada, mas o cara carregava um bom tempo. Ou seja, ele era um grande criador de jogadas, principalmente quando Pedro se machucou. Até Pedro se machucar, ele era reserva ali praticamente, né? Mas depois que Pedro saiu, Everaldo começou a jogar muito bem. No final do ano já não estava num nível tão alto mais de atuação. Primeiro, porque não tinha o fator surpresa. E segundo, porque Marcelo Oliveira enterrou o lado esquerdo do Fluminense, deixou o time totalmente previsível.
nível e matou as atuações tanto de Everaldo quanto de Ayrton Lucas. Mas Everaldo merece estar entre os 5 melhores jogadores do Fluminense em 2018. Trabalhou com o Everaldo, puxou ali pro pé direito, ele bateu! Gol! O terceiro jogador que eu vou relembrar aqui acho que é outra unanimidade. Se você discorda de que Digão foi um dos 5 melhores jogadores do Fluminense em 2018, você me avisa aqui embaixo, porque eu acho bem difícil que exista alguém, na verdade, que discorde disso. Digão, ele chegou no meio do ano, ainda atuou em 36 partidas do Fluminense. Digão, ele chegou no meio do ano no Fluminense, voltou, na verdade, para o Fluminense no meio do ano, emprestado pelo Cruzeiro. Ainda atuou em 32 jogos do Tricolor na temporada, né? Pegou ali o meio do ano inteiro. Na verdade, a gente vai vendo que os números aqui vão se parecendo, né? 32 de Digão, 40 de Pedro, que praticamente só jogou o primeiro semestre, né? Jogou até agosto. 31 de Everaldo, que só jogou o segundo semestre também. Ninguém do Fluminense ele conseguindo jogar o ano todo. Mas enfim, falando de Digão, o melhor zagueiro do Fluminense, reeditando aquela dupla com o Gum da saudosa época ali de 2010, 2011, 2012. E Digão sendo zagueiro, assim, não só uma das melhores contratações do Fluminense, uma das surpresas positivas do ano, mas também um bom zagueiro, sendo assim um zagueiro firme, um zagueiro que por muitas vezes foi capitão quando o Gum não podia estar atuando, mas capitão na moral mesmo, não na moral, mas na moral mesmo. Ele foi um capitão dentro de campo, uma liderança técnica na zaga e também uma liderança de moral ali, de botar pressão e enfim, né, é um cara que tem todo um relacionamento com a torcida do Fluminense e que deixa muita saudade. Eu falei bastante sobre ele no vídeo de surpresas positivas já, então você vai lá e dá uma assistida se quiser saber mais informações. Vou te falar que esse número 4 aqui foi o cara que entrou na lista aos 45 do segundo tempo. Eu tinha outra opção aqui pra botar na lista, mas eu falo no final, e é Gilberto. Gilberto entrou aos 45 do segundo tempo porque eu fui relembrar realmente a temporada dele. Ele tava um pouco sumido do meu radar de ter sido um dos 5 melhores do Fluminense em 2018, porque justamente Gilberto não tava... Como é que eu vou falar? Como ele se machucou junto com o Pedro, a gente não tem noção disso, né? Mas o Fluminense não teve de agosto, do dia 25 de agosto de 2018, até o final do ano não teve o seu lateral direito e o seu centroavante. Isso prejudicou um pouco também. Mas Gilberto se machucou naquela partida e não jogou mais. Teve uma lesão muito séria no pé. E Gilberto, até aquele fatídico 25 de agosto, ele tinha jogado 34 partidas no Fluminense e tinha feito 6 gols. Sim, ele estava se destacando pela quantidade de gols feitos também pelo Fluminense. Gilberto, que atuou muito bem no início do ano, foi uma surpresa ali. Não chegou a ser um top 5 de surpresas positivas, mas foi sim uma surpresa a forma com que ele se entrosou rápido com o Marco Júnior e com o Jadson. O lado direito ele rendendo muito bem. Aquela partida contra o Salgueiro foi uma partida que ele jogou demais, jogou muito bem. Era aquele lateral um pouco peladeiro, né, que ia pra cima e etc. A marcação não era tão boa, era muita raça na marcação, mas na frente era driblador e etc. Ele tava atuando muito bem. Chegou até você, é porque você tá muito com a cabeça no final do ano, chamando até Gilberto Chinelinho, mas chegou até a torcida tricolor a brincar e enfim, não teve uma cogitada séria mesmo, mas chegamos a brincar e falar mesmo que numa época do ano ele tava merecendo uma convocação pra Copa. Acho até que se fossem convocar os jogadores somente atuando no Brasil, naquela época talvez ele até fosse um dos convocados ali, um dos 3 laterais direitos convocados. Mas ele tava jogando bem, tava jogando muito bem mesmo, mas aí se machucou e a temporada foi arruinada, por isso que ele demorou demais a entrar nessa lista. Mas entrou bem, Gilberto tá com uma moralzinha aí aqui no Raiz Tricolor. Com a torcida tricolor tem uns bobos que falam que o cara tá chinelinho porque não tá recebendo salário. Meu amigo, o cara tá fazendo o melhor ano da história dele, ele tava se destacando demais. Se ele joga muito bem, o jeito que ele tava jogando até o final do campeonato, ele não ia só voltar pra Fiorentina, não, ele ia ser vendido pra um clube lá da Rússia ou da Ucrânia e etc e ganhar muito dinheiro. Então, enfim, né, mas tem gente que acha que o cara realmente não tá nem aí, tá de chinelinho. E por último, mas enfim, não menos importante, não menos mesmo, Júlio César, o goleiro que salvou a gente no último pênalti do América Mineiro, né? O pênalti cobrado contra a gente, ele salvou, não só salvou na última partida, mas salvou em várias durante o ano. E ele era certeza que tinha que entrar. Júlio César começou o ano muito contestado ali pelo 2017 que o Fluminense fez, e ele era um dos remanescentes, com aquela demissão maluca do Diego Cavalieri. Júlio César assume a titularidade de vez e, enfim, tava sob
muitas suspeitas, mas fica muito claro de que ele mandou bem demais. Ele ao todo jogou 62 jogos. Lembra que eu falei, né? Todo mundo jogou entre 30 e 40 jogos, só jogando metade da temporada. Júlio César jogou 62, jogou a temporada inteira, foi o jogador que mais disputou partidas pelo Fluminense em 2018. E vale destacar que ele jogou 62 jogos, tomou 59 gols. Você pode pensar, pô, talvez a média é um pouco alta aí mesmo, quase um gol por jogo. Mas pega, eu já falei isso daqui em algum dos vídeos aí, agora não vou lembrar qual foi exatamente, mas pega qualquer jogo do Fluminense no ano. Qualquer um que Júlio César esteja em campo, né? Não seja os que Rodolfo jogou. Mas pega qualquer um que tem uma defesa difícil de Júlio César. Por isso que foi tão difícil quanto escolher as piores atuações, né? As atuações horríveis do Fluminense. Foi também difícil de escolher as defesas do Fluminense retrospectiva de 2018. Porque Júlio César pegou demais mesmo. Pegou muito, salvou muito o Fluminense. Às vezes a gente não dá tanto valor, assim, etc, mas pegou demais mesmo, e foi coroado com a defesa do pênalti, né, contra o América Mineiro, que salvou a gente do rebaixamento, praticamente, né? Se a gente perde pro América Mineiro, a gente estava rebaixado. E só pra gente relembrar aqui um feito dele, né, que eu acabei não comentando de alguns jogadores, mas enfim, Júlio César, seleção do Campeonato Carioca de 2018. Mesmo nem indo pra final, sendo um goleiro que nem foi pra final, tava na seleção do campeonato e mandou muito bem em 2018. Fecha a lista dos 5 melhores do ano do Fluminense. Se você gostou, like aqui embaixo, ó. Aperta o like. Tem um botãozinho também inscrever-se que tá vermelho, você bota ele pra ficar cinza, escrito assim, vai me dar a maior moral. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e amanhã é o último vídeo. Valeu!